Em fevereiro, conversamos sobre o impressionante trabalho de tradução de Daniel Martinez, que traduziu do alemão para o português o Divã Ocidente Oriental, do Goethe, ainda inédito por aqui, um projeto que levou 11 anos para ser finalizado e lhe rendeu um prêmio Jabuti. No episódio de hoje, do Por Trás dos Livros, fazemos o caminho contrário, uma coreana que traduziu uma das maiores vozes da literatura coreana para o português. A coreana Ji-yoon está para terminar seu doutorado em letras na USP e conversou com a gente sobre a experiência de traduzir Han Kang, seu interesse pela língua portuguesa e muito mais. Atos Humanos, o livro traduzido por Ji-yoon, é nosso livro do mês, então focaremos em mais detalhes da história e da escrita em si no próximo episódio. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Gi, vamos lá então. Como é que começou seu interesse pelo português? Como é que foi aprender e estudar essa língua? Nossa, essa pergunta tem duas versões, mas eu vou falar uma coisa mais oficial. Depois da graduação, eu fiz graduação na cultura chinesa e a filosofia, que não tem nada a ver com português. Mas, enfim, depois da graduação, eu comecei a trabalhar numa empresa de trading, que é negócio internacional. Aí, essa empresa tinha... Bom, nesse ano, a empresa é grande, né? Então, ela investiu muito dinheiro numa empresa aqui, do Brasil. E aí, eu estava trabalhando no departamento de recursos humanos e eles estavam procurando... Meu chefe me mandou achar um professor de português para treinar essas pessoas que iam vir para o Brasil, né? Por causa desse investimento, esse projeto. Eu não viria porque eu era, uma novata, né? Mas como eu gosto de aprender língua, eu comecei a participar da aula junto com eles. E aí eu comecei a aprender lá na empresa por um ano. Aí assim que comecei a aprender a língua. Só que, na verdade, eu morava na China também, quando graduação. Aí eu tinha um namorado brasileiro. Mas a gente já tinha terminado, sabe? E a gente se comunicava em inglês, porque era a única língua em comum. Ele não falava coreano nem chinês, eu não falava português, então a gente se comunicava em inglês. Mas não sei que quando eu, acabei recebendo esse trabalho de achar um professor de português, eu pensei, nossa... Na época não consegui, mas agora, mesmo não estava mais com ele, eu estava interessada, aí eu comecei a aprender. E aí eu trabalhei lá por 2 anos e meio, mais ou menos. Aí eu saí, eu viajei para a América do Sul, por mais ou menos 8, 9 meses. Aí nessa época eu conheci o Brasil pela primeira vez, Mas, eu aprendi 1 ano, mas uma vez por semana trabalhando. Então, eu quase não falava nada, então não entendia nada, mas eu conheci o Brasil. Eu viajei mais ou menos 4 meses no Brasil, aí eu fui para outros países, E aí eu voltei para a Coreia. Eu estava pensando o que fazer na vida, Porque eu tinha saído e era para eu voltar a trabalhar, mas eu não sei, ainda não queria. E aí eu decidi fazer mestrado na literatura brasileira. Estudei, aí entrei e agora eu tô aqui fazendo doutorado aqui no Brasil. Então, assim que começou, na verdade foi primeiro, não sei, foi por causa do ex-namorado brasileiro, aí depois veio essa chance. Durante essa viagem, eu ouvi muitas músicas brasileiras aqui, eu conheci algumas amigas muito, assim, maravilhosas, que apresentaram muita coisa, muita cultura brasileira durante esse tempo, 4 meses é pouco tempo, mas ao mesmo tempo, E eu gostei muito da sonoridade da música brasileira, porque eu viajei para os outros países onde se fala espanhol também, Mas eu decidi fazer literatura brasileira, embora eu não tinha lido muita obra. Em primeiro lugar, não tem muitas obras traduzidas, em coreano. Infelizmente. Então, não conhecia muito, mas por causa da beleza, da língua, eu decidi fazer. Então, eu lembro que quando eu entrei no mestrado, na entrevista,
os professores me perguntaram por quê, porque é estranho, você estudou chinês, filosofia e começou a trabalhar e nem morou no Brasil, então do nada você quer fazer o mestrado na literatura brasileira. Aí eu falei sobre essa coisa da língua, da música e da cultura, né? Cultura que é muito diferente, principalmente a variedade que tem aqui não tem na Coreia. Assim que começou. Nossa, que lindo. E aí você entrou no mestrado e estudou literatura brasileira. Sim. O que você conheceu de literatura brasileira lá? Eu só consigo imaginar o quê? O que é traduzido? Um Machado, uma Clarice? É nesse nível? Nossa, pior que não. Nessa época tinha só... Agora tem uma coleção de Clarice, que foi traduzido pela uma escritora coreana que mora na Alemanha, que apaixonada pela Clarice, né? Mas nessa época, em 2019... Não, mentira, eu tô mentindo. 2011, só tinha alguns livros de Jorge Amado, só que era tradução indireta a partir do inglês, e um livro, Leite Derramado, de Chico Buarque, mas essa linha mais popular. E essas traduções também não eram direto. Então, era muito diferente. Eu reli, né? Quando eu vim para o Brasil, eu reli em português, né? Mas é muito diferente porque quando é tradução indireta, você passa pelos dois universos, então muda bastante. Não tinha muito. E, olha, era uma coisa, eu não sei, sabe assim, você não conhece muita coisa e você só tem vontade, aí você acaba tendo muita coragem, sabe? Porque você não entende, sabe, a realidade, aí acaba tendo coragem. Eu acho que foi isso, porque eu não falava direito português, então, e no curso de mestrado, 2 anos é muito curto, eles não ensinam língua, eles supõem que você já sabe a língua, então eu tinha que estudar a língua sozinha, porque não tinha escola nenhuma, imagina, não tem demanda, então nem tem escola de português. Então, no começo foi muito difícil, porque realmente eu tinha que ler textos em português e demorava horas para ler uma página. Então foi sofrido, né, no começo. Mas depois de 1 ano eu me acostumei e continuei. E até gostei, né, no final. Por isso que eu tô aqui, né. A gente tinha que mandar a Anitta pra Coreia, né, para popularizar o português e aí ter mais gente interessada em aprender, sim, pô. Talvez, sim. A gente tem uma situação parecida de lá para cá, né? Por exemplo, o que está vindo para cá de literatura coreana também o que já está fazendo muito sucesso, né? A Han Kang é um grande exemplo disso. Imagino que se a gente olhar tudo de coreano que foi traduzido, falta muita literatura coreana clássica, deve faltar muita coisa, a gente deve ter muitos buracos aqui. E, inclusive, o seu trabalho final de doutorado também envolve a Han Kang, né? Como é que surgiu o seu interesse pela autora? Então, pela autora, não foi bem pela autora. Na verdade, a Han Kang, né, já é uma escritora mais lida na Coreia hoje, né? Já faz tempo isso. Hoje em dia tem mais escritores novos, né, que tá aparecendo, mas eu ler Han Kang não é nenhuma novidade, porque muitas pessoas que gostam de ler Han Kang. Mas essa decisão de estudar Han Kang surgiu por causa de uma obra dela, que é a Aula de Grego, que eu tô pesquisando no meu doutorado agora, que tem a ver com a minha experiência aqui no Brasil, né? Bom, primeiro, Aula de Grego é um romance sobre a linguagem. É puramente sobre a linguagem, que é por isso que é um pouco diferente das outras obras dela, porque que essa obra não tem um enredo, sabe? Não tem um enredo dinâmico com história, não tem. Realmente pura, como que é uma percepção sobre a linguagem dela, que parece um poema, né? Mais poema do que prosa, mas enfim. Mas no começo, quando eu cheguei aqui no Brasil em 2016 para fazer o doutorado, eu comecei a aprender língua portuguesa antes de entrar no doutorado, né? Porque realmente precisava, né, melhorar. E aí, passado algum tempo, umas 6 meses, 7 meses, eu comecei a ficar mais confortável com a língua, no sentido de que eu não tinha muitas dificuldades de, né, dirigir a rotina, né, em comunicação. Mas aí eu comecei a sentir uma coisa muito estranha com a língua, que até hoje é difícil explicar,
explicar, mas resumindo, eu falava português e aí eu ouvia o que eu falava, mas eu não conseguia entender o que eu falava. Claro, eu conseguia entender os significados das palavras, por isso que eu usei, né, aquelas palavras para falar, mas assim, eu entendia o significado, mas eu não sentia o que eu falava. E aí quando o outro, né, o brasileira, escutando, né, reagindo, aí eu comecei a pensar, mas você está me entendendo mesmo? Aí perguntava isso, né, porque, assim, eu sentia que eu não conseguia sentir o que eu estava falando, e aí eu comecei a duvidar, será que eu estou entendendo o que eu estou falando? Não é a questão da fala do outro. E ao mesmo tempo, eu me sentia, assim, voando, eu me sentia como fantasma, assim, eu existo aqui pisando, vendo as coisas, mas ao mesmo tempo parece que eu tô fora desse mundo, ou tem alguma coisa entre, né, o Brasil e eu, né? Foi muito difícil essa época, porque eu me sentia invisível muitas vezes, e eu não sabia por quê, mas eu com alguns acontecimentos, eu cheguei a entender que isso tinha a ver com a linguagem, a relação comigo com o português, porque eu não conseguia tocar português enquanto eu sentia que eu podia tocar coreano, sabe? E aí eu tava sofrendo por causa disso, que é uma coisa que eu não podia explicar para ninguém, e eu tentava explicar para mim mesma, né, o que é realmente isso, porque eu me sentia assim, invisível, fantasma, voando. Aí esse livro falava isso, era impressionante. Eu tinha lido a romance, né, já alguns anos atrás, mas dessa vez eu estava pesquisando para escolher alguma obra para minha pesquisa de doutorado. Aí eu acabei lendo essa obra de novo. Aí foi uma experiência, uma leitura chocante para mim, porque realmente ela verbalizou tudo que eu estava sentindo que eu não podia explicar em palavras. Aí eu nem pensei duas vezes, eu decidi estudar aquilo sobre a linguagem. Aí começou a surgir o meu interesse mais assim profundo pela escritora, né? Então assim que começou pela obra, não por ela primeiro. Mas eu já lia os livros dela, né? E aí eu comecei o doutorado. Agora, como que eu cheguei no Atos Humanos? Eu estava procurando uma editora para publicar a aula de grego, que eu traduzi ao longo dos 4 anos, né, da minha pesquisa. Mas essa obra é assim, não é tão... Porque os 2 romances publicados dela aqui, que é A Vegetariana e Atos Humanos, são os livros muito fortes, com a linguagem forte, imagem muito vívida, né, muito forte, que mesmo que não seja tão fácil de ler por causa que ele mexe em emoção, mas as pessoas se interessam mais, né, quando, né, tem uma coisa mais forte. Mas a aula de grego é uma obra um pouco mais suave, mas é muito profundo e intenso, mas exige muita concentração para você entrar nesse ritmo, né? Ou seja, não é menos popular do que as outras obras famosas dela. Então foi um pouco difícil, né, achar uma editora. Mas eu estava procurando e aí eu conheci uma coreana, descendente coreana, e ela falou que a editora todavia está procurando algum tradutor para uma obra, né? Então eu pensei, talvez eu podia negociar com essa editora. Aí eu acabei falando com um editor de lá, mas enfim, eles estavam procurando um tradutor para Atos Humanos, porque eles já tinham comprado direito autoral e não estava achando um tradutor e ainda não tinha interesse em aula de grego, né? Aí, no começo no começo, quando ele sugeriu isso, eu falei não. Primeiro, eles davam um período muito curto, 8 meses, 9 meses da tradução. E imagina, eu demorei 4 anos para traduzir a aula de grego, né? Um romance menos grosso do que Atos Humanos. Então eu pensei, não, eu não sou capaz, não posso. Mas ele começou a falar que não fala não agora, volta para casa, pensa e aí a gente conversa de novo, né? Mas além do período curto que eles dão, é que Atos Humanos é um romance que
tem um assunto muito sensível demais, que é um assunto que ainda não está resolvido na história coreana. E eu sei o peso da obra. Então eu não. E além de tudo, eu li muitos livros dela, mas esse talvez seja o livro que eu gosto mais e eu valorizo mais. Além do tema pesado, né? E eu pensei, nossa, eu não posso estragar essa obra, não posso. E aí eu falei, não dá. Voltei para casa, mas fica pensando, né? Assim, nossa, mas por um lado você tem esse desejo de, nossa, se eu conseguir traduzir essa obra seria maravilhoso no meu estudo, na minha vida mesmo. Por outro lado, não posso fazer isso, eu não posso mexer essa obra, não. Aí eu acabei falando com a minha orientadora, né? Que sobre, né, essa sugestão da editora. Aí ela escutou, eu falei toda essa preocupação e meu querer também, ao mesmo tempo, esse conflito. Aí ela falou, não, vamos fazer, eu te ajudo, vamos, porque vai ser um trabalho muito valioso em todo sentido. E aí eu acabei pegando, justamente por causa dessa... por um lado eu queria, mas por outro lado eu não tinha coragem, né? Mas a minha orientadora me estimulou assim, não, vamos fazer, vamos. Aí começou, né? Aí eu sofri muito. Nesses meses eu sofri muito, mas acabei fazendo. Então, a questão do Atos Humanos era menos por ser da Han Kang, mais por todo esse contexto do livro. A história é realmente muito, muito pesada. E muito atual, né? Porque não faz tanto tempo assim, no grande esquema histórico das coisas que aconteceram, né? Sim, além de não ter feito muito tempo, é um assunto ainda não resolvido, porque ainda tem essas famílias que perderam né, seus membros da família por causa disso e não foi completamente, né? Por exemplo, no ano passado, no ano retrasado, o ditador morreu, né, de idade, tipo, em paz, sem ter pedido realmente desculpa, sem ter pago pelo que ele fez. Então, agora, o responsável morreu de idade sem, sabe, nenhum governo até agora, desde então, conseguiu resolver esse problema. Então é um assunto muito pesado, muito sensível, que deixa o povo, né, a maioria dos povos, né, porque tem povo que não acha assim, em agonia, realmente. Tipo, um ex-presidente morreu, né? Um ditador morreu. A gente não fica feliz em cima da morte de ninguém, né? E ao mesmo tempo é muito... Ele morreu, é uma coisa que a gente tem que, né, mostrar um respeito e nem pode ficar feliz porque essa pessoa que matou muita gente morreu, não somente por causa dessa coisa que a gente tem que respeitar qualquer morte. Mas assim, e agora? A pessoa morreu, o que... né? De onde vem, então, desculpa, responsabilidade pelo que aconteceu? Então, foi uma morte que deixou todo mundo em pânico, em agonia, sabe? Assim, então, bom, esse acontecimento histórico é uma coisa tão sensível, pesado, porque nenhum governo conseguiu resolver até hoje, por causa das razões políticas. Eu lendo o livro, eu senti uma proximidade muito grande da história coreana com a história brasileira, né? A gente também tem uma ditadura aí que nunca foi... A gente colocou um pano em cima e segue vivendo porque você tem que fazer isso, né? Você não pode ficar duelando com o seu passado eternamente, porque senão você não vai pra frente. Mas eu senti uma proximidade muito grande. Eu não conhecia a história, né? Eu fui conhecer lendo o livro e pesquisando um pouco mais. Mas é literalmente a mesma coisa. Acabou aquilo e foi traumático pra nação inteira. E a gente todo mundo fica com aquela sensação de e agora? E não acaba, né? E não passa. E eu imagino que pra quem teve familiares, pra quem passou por isso, porque aqui no Brasil também a gente tem pessoas que foram torturadas vivas até hoje. Como é que a gente lida com os traumas dessas pessoas, né? Então a gente tem toda uma geração traumatizada que ninguém nunca tocou no assunto, a gente finge que, né, tudo muito sensível, tudo muito difícil. Então esse livro, pelo menos nesse quesito pra mim, aproximou muito os dois países, sabe? Que eu também imaginaria assim, não tem nada igual nas nossas histórias. Mas não, quando você começou a ler, eu li o texto e falei, se isso aqui tivesse acontecido em Minas Gerais,
faria total sentido também. Pesadíssimo. Sim, nessa época, tipo, 70, 60, 70, 80, realmente é bem parecido com o Brasil e a Coreia, né? Só que eu não sei como eu lembro que eu assisti só um filme sobre a ditadura brasileira, eu não lembro o nome, mas na Coreia, pelo menos, os governos não conseguiram. Sim, realmente até hoje não resolveram, não fizeram as pessoas responsáveis pagarem o seu preço, né? Porque isso realmente de certa forma resolve um pouco para a gente poder avançar para o futuro, né? Porque sem isso a gente fica preso realmente, como você falou. Mas na Coreia tem muitos produtos culturais que tratam esse assunto. Muitos filmes, muitos livros, teatros. Então, no nível não governo, tem muita tentativa, muitas atividades mesmo. E esse livro é um deles, né? Só que esse romance é considerado, eu acho que eu não lembro, mas eu li numa notícia numa internet que é um dos produtos culturais que tratam esse acontecimento, né? O Ilpar da Coreia, mais bem feito, né? Que é realmente não só porque ele trata o assunto, mas do ponto de vista literatura, sabe? Literária, que realmente é um romance muito bem feito, de maneira muito sensível, com a linguagem maravilhosa da escritora. Eu acho que esse livro é um exemplo muito bom da resistência cultural, porque é só o que resta, né? Quando o governo não resolve, é a cultura que mantém viva a memória do que o governo quer apagar. Sim. Então, eu fiquei pensando também, eu não sei se a gente tem um livro com essa sensibilidade que fale da ditadura, talvez eu não conheça, mas a gente também teve, agora menos, né, dado esse governo, mas a gente teve produções incríveis também até hoje sobre o que aconteceu e o que aconteceu depois também, né, dessa história de nada resolvido. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito, mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais. E ainda garante acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no @CentralRedePoderosa, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. E eu acho que essa conversa que você comentou da linguagem, concordo completamente. Inclusive, ela tem uma questão nesse livro que é muito raro, né? Que é o uso da segunda pessoa. Pelo menos é raro aqui no nosso estilo literário. Que é uma forma de você colocar o leitor na história, mas também pode ficar muito desconfortável, porque você tá lendo uma coisa de um ponto de vista, uma coisa muito, muito ruim de um ponto de vista seu. Como é que foi essa decisão de manter a segunda pessoa formal, informal no português? É assim também, eu não conheço a língua coreana, mas é assim também que foi organizado em coreano? Como é que vocês decidiram, você e a Todavia, como é que eu manter isso? Nossa, isso é a pergunta da tradução, realmente. A pergunta. Eu não sei por onde começar. Eu acho que aí, pegando a sua fala, né, realmente isso, eu acho que eu tenho que começar sobre a força da literatura, que é diferente de documentário, por exemplo, né? Porque realmente a força da literatura, sim, documentários também podem fazer isso, mas eu tô falando realmente do modo geral, que é diferentemente das documentações ou listar as informações do que aconteceu no passado, a história, sabe? Que realmente a literatura faz você se envolve na história, não como um acontecimento do passado, mas realmente presente nesse momento em que você lê, porque muitas violências ainda estão acontecendo, sabe? Não é alguma coisa, um documentário que a gente assiste no fim de semana, aí você fica chocado, aí daqui a uma semana você esquece. Ou você anexa na sua cabeça, nossa, lá na Coreia, no outro lado do mundo, acontecia essa coisa horrível, nossa, que horrível. Não parar ali, realmente a literatura faz você entrar e faz você imaginar que isso pode acontecer
acontecer aqui, no meu lugar, no meu momento. Então, essa conversa entre o passado e presente, eu acho que isso é feita pela força da literatura e realmente a Han Kang conseguiu de maneira maravilhosa, eu acho. E aí, especificamente da obra, essa decisão decisão não, né? Essa coisa que ela decidiu usar você, eu acho que está no eixo desse funcionamento da obra dela, que realmente, eu não sei se precisa falar um pouco a língua de maneira técnica, é assim, em coreano, a primeiro lugar, em coreano também não soa natural, isso é uma coisa, nossa, mas usa você aqui é um pouco estranho, não é que só em português soa estranho, ou desconforto, ou um pouco não familiar, né? Em coreano também, tá escrito assim. Em coreano tem muitas maneiras, mas principalmente duas maneiras para falar você. Que uma é que a gente usa uma palavra aqui que é para as pessoas mais novas. Aí o 당신 é a pessoa da sua idade ou mais velhas, enfim. Então, no primeiro capítulo, que é sobre o menino, o Dong-ho, a escritora está usando o primeiro que é aquele você que a gente usa para as pessoas mais novas. Que é Dong-ho, o menino, é na verdade o eixo da obra, né? E aí, como ela usa para referir esse personagem, na verdade é terceira pessoa, né? Ela descreve a terceira pessoa, só que usando por isso que soa esse estranhamento. Primeiro, parece que quando a gente lê leitor, parece que eu conheço esse menino que é mais novo do que eu, que sofreu essa coisa horrível, chamando, então, como se ao ler, parece que eu conheço o menino e eu tô falando sobre você. Você foi isso, você fez isso, você sentiu assim. Então, realmente, puxa o leitor dentro da história, assim, uma. A segunda coisa é que são as histórias das pessoas que participaram, né? Acabaram estando lá junto com esse menino. E como esse menino é mais novo, né, entre os personagens, qualquer outro personagem chamaria ele de esse que é esse você. Então, lendo até o final da obra, parece que todas essas personagens estão falando sobre o menino, você. Então, usando esse tem voz de leitores, muitos leitores, todos os leitores que leem a obra, tem vozes dos outros personagens. Aí, mais em cima disso, parece às vezes que, usando parece que Dong-ho, o menino mesmo, falando para si mesmo também. Soa isso, pelo menos em coreano, porque por causa dessa diferença do uso, né, entre e outro você, 당신, né? Então, essa ideia de usar a segunda pessoa para a terceira pessoa realmente gera um espaço incrível onde todas as vozes podem entrar. E aí não podia apagar isso. Eu conversei bastante com a minha orientadora, com os amigos brasileiros, que mas isso soa estranho, tu e você nesse texto, mas eu tinha que explicar isso, não pode apagar, não pode de jeito nenhum. Aí a obra vira documentário, não é mais a obra literária. Isso era a ideia. Então, de qualquer forma, eu tinha que manter essa ideia. Agora, claro, a editora corrigiu tudo. Por quê? Porque a editora, como ninguém conhecia o coreano, sabe? Então, não tinha como revisar a minha tradução. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o livro, a tradução inglesa, e começaram a revisar comparando. Só que essa tradução inglesa é totalmente outra proposta. Então, ela trocou tudo em terceira pessoa, bem direto. Por exemplo, no terceiro capítulo, que é sobre uma menina, né, que não aparece no primeiro capítulo, primeira parte do capítulo 3, que é sobre uma editora, né, o personagem editora. O livro coreano começa assim: ela levou 7 tapas, sem nenhuma explicação, né? Quem é ela? Por quê? Começa ela, mas na tradução inglesa explica o nome tal, editora, levou 7 tapas.
Então eu entendo que é muito ambíguo esse choque, né? Sem explicação, de repente fala ela e a tradução inglesa resolveu esclarecer, mas ao meu ver aí apaga esse espaço onde entra as vozes diferentes, tipo vira uma narração de um narrador onisciente fala tudo, que a obra original não é assim. Então eu tinha que brigar realmente para conseguir, porque muitas outras coisas eu aceitei, né? Eu não concordava, mas eu aceitei, eu entendi a situação e eu aceitei, mas essa coisa eu não podia. Aí eu falei, isso aí não vai ser a minha tradução, porque realmente não pode. Aí eles mandaram para outro revisor no final, né? E aí foi mantido, né? Assim, mas precisava de um pouco de discussão séria. Você sabe, eu acho que você acompanhou, né, a tradução da Vegetariana nos Estados Unidos, também gerou uma conversa muito intensa sobre tradução e adaptação, porque a tradutora explicou coisas que no livro original não existiam. Então a gente acompanhou daqui essa conversa quando saiu a Vegetariana também, porque em alguns momentos mudou o tom realmente do que a autora queria dizer. Falou demais, ou explicou demais. E existe uma coisa na Han Kang que eu imagino, assim, ela evoca muita imagem, né? Ela cria na sua cabeça coisas assim, com poucas palavras, às vezes ela consegue. O primeiro capítulo de Atos Humanos faz isso muito bem. Tem uma cena em que ele tá olhando todos os corpos no chão, cobertos de um pano. É impossível não imaginar aquilo na sua cabeça. Se uma tradução começa a explicar demais, pano era assim, porque não sei o que lá, você sai daquela imagem, né? Você sente isso. Nossa, então eu imagino mesmo que a tradução não deve ser simples, não é simples em nada, né? Porque além das línguas serem muito diferentes, como é que você traduz e mantém esse aspecto de imagem que ela cria? Eu imagino que deve ter sido realmente muito difícil, né? Bom, primeiro, em relação a essa coisa de, né, imagem, né? Realmente, ela fala várias vezes, né, nas entrevistas, como que ela escreve romance. Ela nunca pensa na história primeiro. Então ela pensa alguma coisa, aí vem um sentimento sensorial. Pode ser imagem, pode ser alguma coisa auditiva, pode ser uma sensação tátil. Então ela pega essa sensação, né? Sensação sensorial realmente. E aí, ao escrever, ela tenta aproximar daquela sensação que ela sente. Então realmente, eu acho que no caso de Atos Humanos é a imagem mesmo. Visual. Ela deve ter, né, sentido um certo tipo de sensação visual e aí, através de usar a linguagem que ela tem, ela tentou se aproximar dessa imagem. Então, por isso que é muito presente, né? Agora, se ela já escreve assim, na tradução também você não pode desmontar esse processo de aproximação. Não é que você entra e já analisa, e já interpreta, e já esclarece, explica, não pode. Aí eu acho que estraga tudo. Então, não sei se eu consegui, eu não sei. Eu confesso que eu não tenho coragem de reler a minha tradução até hoje. Mas eu tentei aproximar desse processo, em vez de tentar traduzir o que está escrito. Então, eu tentei traduzir como está escrito. Agora, como que isso é, né? Traduzir como. Entra vários elementos técnicos, sabe? Que eu tentei manter essa estranheza já no original da sintaxe, sabe? A gente nunca falaria daquele jeito no dia a dia, mas ela organizou a frase daquela forma estranha, justamente para não entrar direto no assunto, mas para gerar essa sensação, né? Através das palavras, do fluxo da palavra. Então eu tentei manter isso. Foi difícil e foi frustrante mesmo, sabe? Porque às vezes eu traduzia, mas aí a frase não fazia sentido, sabe? Até qual nível eu posso manter a estranheza que está no original e eu posso gerar esse nível de estranhamento em português também, porque isso realmente eu ainda não tenho essa habilidade com a língua portuguesa, né? Então isso foi um processo muito difícil mesmo, difícil. Você pegou uma autora, para começar a sua carreira como tradutora, uma autora incrivelmente difícil, né? Já foi direto para as cabeças.
Com certeza. Eu ia até comentar e emendar uma pergunta que é a seguinte: como foi o processo de passar para o livro que você está trabalhando no doutorado e traduzir o Atos Humanos nessa relação com a linguagem? Porque, por exemplo, a vegetariana expõe um processo de violência e ele é meio refratário e meio tangencial. O processo dela virar planta, além de ser visto pelos olhos dos outros, ele causa um absurdo muito maior do que as violências que a protagonista está sofrendo num primeiro momento. Depois você vai internalizando aquilo e aquilo vai ficando na sua cabeça como um pontinho martelando até formar. O Atos Humanos, ele já vem num processo de violência muito pesado, e ela tenta desviar esse processo para criar um ambiente. E pelo que você está falando, o livro que você está trabalhando no doutorado, ele já é um livro sobre linguagem com muito mais sutilezas, né? Ele te envolve, precisa desse processo de paciência. Então, como foi também organizar esse processo para você? Assim? Como leitora, eu acho, importante, mas passar de leitora para tradutora, por exemplo, que são duas obras completamente... Elas trabalham essas sutilezas de maneiras diferentes. Sim, Atos Humanos e a Vegetariana, de certa forma, tem alguma coisa parecida ali, na linguagem. E agora a aula de grego tem outro tipo de linguagem, realmente. Só que eu acho que, baseando na aula de grego, que dá para entender um pouquinho essa visão pela linguagem da escritora, da Han Kang, eu acho que ela... Não, as obras dela são muito sensíveis do ponto de vista da linguagem, porque ela... Eu acho que muitos escritores devem ser assim, mas essa coisa a linguagem, no dia a dia, a gente trata a linguagem como uma ferramenta de comunicação, sabe? E aí, para comunicar, a gente tem que tirar as partes que não são necessárias e coloca o que entra na linguagem, como se a linguagem fosse uma ferramenta que a gente coloca alguma coisa dentro. Mas a linguagem que eu acho que a escritora, que procura é a linguagem que não separa o conteúdo e a forma, como a gente costuma pensar, que é essa inseparabilidade da forma e do conteúdo da linguagem, que é esse que a forma não é forma que muitas pessoas falam que a gente tem várias maneiras para falar a mesma coisa. Não. Se você fala de outro jeito, é outra fala outra coisa. Então, por isso que não dá para explicar a obra dela. Porque se você começa a explica o quê? A gente coloca um conteúdo separado da forma. Então, agora eu vou colocar esse conteúdo de outra forma. Mas não dá na linguagem dela. Porque é uma só. Não pode separar. Então, explicar já não faz sentido em relação à obra dela, porque não existe explicação, porque aquele jeito é só aquela coisa, junto a forma e conteúdo. Então isso, mesmo que a sensação da linguagem seja menos forte na aula de grego, essa ideia principal, que a linguagem não é uma ferramenta e tem a ver com o nosso ser, sabe, a nossa vida, isso perpassa, eu acho, nas obras dela. Por isso que não dá para explicar, eu acho que realmente, principalmente Atos Humanos, mesmo que seja do tema do acontecimento real, não pode ser documentário, não pode explicar, não pode, retirar, adicionar as coisas fora do texto como em todo, né? Então, essa ideia da linguagem não como signo, né? É uma linguagem como uma forma de vida, né? Então, isso perpassa. Eu acho. Eu tô falando muito não organizado, desculpa. Tá incrível. Tá basicamente uma aula sobre tradução e linguagem, que é a parte mais interessante dessas conversas que a gente tem. Eu tô ouvindo você falar e eu acho que, assim, a cabeça vai rodando e eu acho que isso explica muito de por que essa tradução da vegetariana foi polêmica e ao mesmo tempo ganhou prêmios, ou seja, teve os dois lados. E eu sinto que ela meio que trouxe à tona uma diferença cultural muito importante. E eu não sei se faz sentido isso, mas, por exemplo, o povo, assim, as Américas principalmente, talvez até os europeus, tem uma questão de você ter todas as informações na mão, ser um pouco mais duro, um pouco mais lúdico, e eu sinto que a Han Kang não, ela quer te dar essa ilusão, e por outro lado, você indo pesquisar um pouco mais, também vai aprender um pouco mais. Então, tem duas culturas aqui que se chocaram, né, numa tradução de Han Kang, de lá pra cá, e talvez no Brasil também, talvez isso também dificulte, né, a tradução no português, porque o português, o brasileiro também
um pouco assim, né? É muito interessante pensar nesses aspectos culturais. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ouvindo você falar, fica bem claro que as culturas também influenciam, né? Realmente, porque assim, não sou o mundo ocidental, mas começou ali, porque essa obsessão de ser racional, lógica, coerente, realmente a tradução inglesa, ainda eu não li o inteiro, mas eu acabei vendo as partes para poder conversar com a editora, né? Mas realmente é um esclarecimento em linguagem muito bem escrita, sabe? Tipo, né, a tradutora deve conhecer muito bem a sua própria língua inglês, só que eu acho que isso complica ainda mais a situação, porque realmente o resultado é outra coisa do original, talvez outra proposta da tradução, a gente não pode julgar, né, isso em relação a outra proposta, mas realmente, para mim, realmente soava mais documentário do que a obra literária, essa literariedade que o original tem, né? Por causa dessa obsessão, talvez, de ser mais claro, mais lógico. A gente pode ficar aqui mais 1 hora falando de Hankang, mas a proposta acho que, assim, incrível, assim, de novo, uma aula de tradução, principalmente de alguém que aprendeu português, né? Então, de lá para cá foi impressionante. O que a gente tem visto no Brasil também, tá, bom, no mundo inteiro, em grande parte por causa da música coreana, mas a cultura coreana tem estado aí em todo lugar, tá um boom, né? Como a gente chama aqui. Tem algum outro autor ou autores que você gostaria de ver traduzidos para o português, ou você mesma traduzir, ou algumas obras já traduzidas que você recomenda para quem tá ouvindo a gente, gostou de Hankang, quer ler mais? O que você recomenda? Olha, infelizmente ainda não tem muitas obras traduzidas, né, ao português, mas agora tá tendo. É que eu dou aula na USP, né, na graduação, e tem muitos alunos que começam a ter interesse na tradução literária, na literatura, a partir da cultura pop, e tem bastante pesquisadores pelo Brasil inteiro, nos outros estados, né, quando a gente abre evento acadêmico, a gente acaba achando esses pesquisadores avulsos, né, pelo Brasil. Bom, você mencionou que não deve ter muitas obras clássicas, mas tem duas obras clássicas traduzidas pela professora da USP, né, a Yun, que um é Hongilton. Eu tenho livros aqui, mas Hongilton e outro é A Tartaruga Dourada, que é um clássico coreano. E os contemporâneos têm 2 livros de Bae-soo-ah, que é tradução direta de uma tradutora que mora lá na Coreia. E tem um livro, o Flor Negro, eu acho, foi traduzido Flor Negra, mas é a tradução indireta do inglês, mas é um escritor bem, bem famoso, muito bom, né, de Kim Yong-ha, também tem. Assim, infelizmente eu não vou poder recomendar 1 ou 2 livros, porque já tem pouquíssimos livros. Então, se você começa a pesquisar, você não vai achar mais que 10 livros, né? E aí, no ano passado, o livro escrito pela escritora coreana, só que americana, que mora na América, né? Não, nasceu e cresceu lá, que foi escrito em inglês, mas Pachinko, que fez sucesso aqui. Pachinko também. Maravilhoso! Eu também adorei esse livro. É um livro, uma história, nossa, eu arrepiei, né? Que é realmente sobre a história da Coreia, muito, muito bem escrita, né? Recentemente, eu ainda não li em português, mas eu acho que foi a tradução indireta também. Não sei como que é o título em português, mas Nascido 1982, Kim Ji-young. Saiu aqui, exatamente, saiu pela Intrínseca. Sim. Então, isso também é um livro mais recente, né? Mas foi best-seller por causa do tema. Realmente o tema é muito forte, né? Agora, os outros escritores coreanos que eu quero trazer, gente, inúmeros. Não posso citar um, infelizmente não posso. Mas, eu tô querendo, né? Se eu tiver mais capacidade, mais tempo, né? Mais condição, eu quero trazer muitos
muitos escritores jovens, quer dizer 30, 40 anos, né, que realmente tratam os assuntos vivos, atuais, agora mesmo, que podem se aplicar aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo, né, no mundo global, que tem uma linguagem muito diferente e um olhar muito, assim, vivo. Então, tem muitos escritores que eu quero trazer. Mas, depois de terminar o meu doutorado, meu plano meu projeto pessoal, é eu traduzir obras brasileiras ao coreano. Isso eu realmente vou fazer. E eu acho que tem muitos escritores vivos. Sim, tem muitos livros clássicos bons, né? Machado de Assis, essas coisas. Mas eu gosto mais de ler dos leitores vivos atuais, né? Então eu acho que tem muitos escritores bons brasileiros vivos, atuais, que escrevem coisas maravilhosas. Então eu quero traduzir a obra brasileira ao coreano depois do doutorado. Isso é realmente o meu projeto pessoal. Ainda mais esses anos recentes, a literatura brasileira também deu esse boom aqui, né? Por conta também de resistência, de poder falar o que não querem que fale. Eu também acho. Enfim, acho que vai ser mais um momento em que espero que dê muito certo e que os coreanos vão ler e falar, puxa vida, olha só, somos muito mais parecidos do que a gente poderia imaginar. E ultimamente eu acho que tem muita literatura brasileira que trata esse assunto de racismo, sabe? Que eu acho que isso realmente a Coreia é muito atrasada em relação à questão de racismo. Por quê? Lá não tem variedade, todo mundo vive de maneira muito parecida aqui. Aqui, querendo ou não, todo dia a gente acaba vendo essa situação racista, né? Justamente por ter essa variedade na rua. Você sai na rua, já acontece alguma coisa que você acaba percebendo. Então, isso, de certa forma, gera esse assunto sempre fica no dia a dia. Enquanto na Coreia é um assunto meio que tá no livro, sabe? Não dá vida. Mas as obras que tratam muito bons romances, né? Não só por causa da questão do tema, né? Porque uma vez, o escritor do Avesso da Pele, eu ouvi ele falando, o Tenório, Jefferson Tenório, isso. Acho que é ele mesmo. Ele falou assim, a literatura, a língua, ou a linguagem, ou as palavras da literatura não podem ser presas pelo tema. Assim, o livro trata um assunto de racismo, mas a obra literária não se direciona a falar o racismo. Ele fala, a obra, o texto literário tem que estar aberto, livre, não pode ser preso em um assunto, mas acaba emanando. Então, tem muitas obras boas brasileiras, atuais, que realmente fazem isso, né? Que acabam emanando os assuntos, não, né, tentar. Porque, no final de contas, não é um documentário, não é um relatório, não é. Então, enfim, eu tô falando de qualquer coisa, mas isso é o meu desejo, traduzir uma obra brasileira ao coreano. Muito bom, Gi. Obrigada demais por falar com a gente. Acho que, como eu falei, a gente podia estar aqui mais uma hora, tranquilamente. Tem muito ainda pra falar, a gente pode bater esse papo por muito tempo, mas obrigada demais, a gente vai... obrigada Espero que o pessoal tenha gostado, né, de ter conversado. A primeira entrevista que você dá, o primeiro bate-papo que você faz sobre o livro? Sim. Olha, eu fiz uma aulinha lá na USP, né, na curso de extensão, mas essa coisa de não sei como a pessoa que traduziu primeira vez e eu não me esperava. Lembra que eu fiquei muito surpresa, nossa, mas o que eu falo? Sim. Tem muito conteúdo aqui. Espero que você aceite novos convites, principalmente para falar sobre linguagem, que eu fiquei fascinado. Incrível. Mas assim, a gente vai chamar, fica tranquilo. Mas, obrigada, foi legal. Nossa, como é bom poder conversar alguma coisa que eu só pensava sozinha, sabe? É muito legal mesmo. Validando, vamos validar que realmente o que você falou faz totalmente sentido. Muito feliz de poder ter tido esse papo com você. E obrigada pelo seu trabalho em Atos Humanos. Eu acho que se não a gente tem apreciado cada vez mais esse trabalho incrível dos tradutores
que trazem essas obras que de outra forma a gente nunca ia conhecer. Então, assim, é um trabalho realmente imprescindível das editoras e dos tradutores, porque conecta o mundo pra gente de uma forma, pra gente que não fala todas as línguas, né? Conecta o mundo de uma forma que a gente não poderia nem ter imaginado. Então, obrigada de verdade pelo trabalho, obrigada pelo papo com a gente, e é isso. Obrigada pelo convite, de verdade. Foi muito legal. Muito bom. Caio Lima, temos um episódio? Temos um episódio, claro. E tchau. Tchau.